Agora, por que o presidente... No Brasil também? No Brasil também. Então, no caso Varginha, só para fazer um parênteses, o presidente era o Fernando Henrique, não era o Fernando Sim, Henrique? ele sabe. Ele sabe? Sabe. A Dilma, que depois veio a seguir, ela sabe. O Lula sabe. Mas não tiveram É contato mesmo? com Sabe. Eles sabem nada. disso? Os Sabe, presidentes? O sabe. Bolsonaro Sabe. sabe também? Sabe. O Itamar? Sabe. O outro também que Ó, tava qual aí. que foi agora? Temer. Eu Talvez esse não deu tempo. tenho um vídeo, aliás, em duas partes, é um vídeo em duas partes, onde eu mostro o envolvimento dos presidentes brasileiros e os OVNIs. Tem esse vídeo no seu canal? Tá no meu canal. Aí você não assisti. Mas Tá no eles meu foram canal. até Varginha ver o negócio? Não. Não, a Dilma, por Não, exemplo... na época, Lógico. pô. O Fernando Henrique, ele não fala. da época. Agora, por que eles não falam? Eu ia, se fosse presidente, eu ia, velho. Ir lá Não, em mas- Varginha ver o negócio. Sim, a Dilma foi. Na época ela foi? Na época. Ah, a mas Dilma era- foi, era tá meio- vendo? Mas era meio doidona, aí ela falou... mas era. Era meio lesada, né? Então ela falou assim, eu tenho todo o respeito ao ET de Varginha. Na época Respeitando o ET. deu uns discursos assim estranhos, né? Mas todo presidente, ele sabe o que está acontecendo, mas por existir um acordo entre o governo brasileiro e norte-americano, muita coisa é escondida ou fica no seio militar. Agora, por que o presidente sabe até um certo nível? Porque se ele tiver uma guerra e o presidente for capturado, ele vai ser torturado e esses segredos de tecnologia poderiam vir à tona. Então, por isso que eles não deixam os presidentes, principalmente civis, terem acesso muito alto à informação. Tá. Agora Na época agora faz sentido. Na época dos presidentes militares, eles tinham, por exemplo, o Arthur Costa Silva, por exemplo, tem matérias em jornais de reuniões secretas que foram realizadas, isso na década de 60, A ditadura 70, militar, na época. durante a ditadura militar, onde foi discutido questões de OVNIs. Que O aconteceu? Lula sabe, então. Sabe. Mas assim... Você nunca teve oportunidade de encontrar algum deles para perguntar? Não, nunca tive. Infelizmente, não. Tem que ir atrás deles, Edson. Tem que ir atrás do Fernando Henrique. De quem não tá mais, Fernando de Henrique. quem não tá mais. Então, o Fernando Henrique seria interessante. Agora, o Fernando Henrique, antes dele ser presidente, ele teve uma situação junto com outro ministro da República, e eles estavam no Nordeste quando observaram um fenômeno. Mas ele não era presidente, nada ainda, estava em campanha, ele era coisa pouca. E o ministro que depois virou era o Celso Furtado. E eles viram, então, esse objeto. A própria primeira-dama, né, a esposa do Fernando Henrique, a Ruth Cardoso, ela também viu esse fenômeno, tudo. Então, o fato tem isso descrito num programa fantástico do passado, onde o Celso Furtado dá o depoimento ali, o Fernando Henrique Cardoso também fala a respeito do avistamento. Então, assim, eles têm um certo conhecimento. Assim como outros presidentes de outros países, pega Jimmy Carter, por exemplo, ele teve avistamento, está dentro dos relatórios lá do projeto Blue Book, por exemplo. Projeto Livro bem Azul. famoso isso aí. É bem famoso também. Tem lá o relatório assinadinho pelo Jimmy Carter. Então, todos eles têm, de alguma forma, esse conhecimento. Mas como tem os acordos, as coisas ficam meio que acobertadas e o Brasil dá tudo de mão beijada para os americanos. Sempre foi assim. Até os ET. Até os ET, até as naves, os Edson, OVNIs. os casos mais famosos do mundo. Porque, puta, se a gente for falar de todos, só os que você viu já vai dar um programa Tem aquela todo aqui. noite de Belém. Não, mas, então, ó, mas eu quero te mostrar algumas coisas Vai. do interesse, por exemplo, para te mostrar que, por exemplo, Departamento de Defesa de Inteligência norte-americano, isso aqui é um como que documento... você consegue essas coisas? Eu sou o rei do documento, né? Então a gente vai conseguindo. Traduz Esse aqui aí. é um documento do DIA, né, do Departamento de Inteligência norte-americano, e ele traz aqui, ó, no subject, aqui, ó, reportado avistamento de Flying Saucer, disco voador no Brasil.
E ele conta um caso de março de 67, que teve o envolvimento de uma aeronave C-47, né, e lá sobre Porto Alegre, Canoas, ali vizinhanças de Porto Alegre, que era Canoas, e que foi visto por uma aeronave de aerofotogrametria da Cruzeiro do Sul e também pela Aeronáutica Brasileira. Pois bem, esse aqui é um dos pilotos que eu tive com ele na época. Na época não, em 67, mas depois, Sim. mas que ele me confidenciou esse fato. Esse aqui são alguns jornais que publicaram a Esse é matéria. você? Sou eu. Que ano é isso aí? Ah, sei lá, não, Faz um não tempinho. faz pergunta difícil, nem mas deve ter sido novinho. década de 90, por aí. Aqui alguns documentos que a gente foi obtendo a posteriori sobre esse fato. Aqui, ó, os jornais. Isso aqui dá até para a gente mostrar. Ó. Que legal. FAB confirma oficialmente que disco voador perseguiu o avião. Caraca. Né? E tem outras matérias, tem os relatórios, né, que eram preenchidos pelos militares na época, que estavam dentro do C-47, prefixo 2077. Então, eles contando aqui a história e tudo mais. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Quem que assina isso? Vernon A. Walters. Quem que é esse cara aqui? É um brigadeiro general dos Estados Unidos de defesa e ataque. E ele estava aonde? Junto ali com o pessoal do consulado no Rio de Janeiro, obteve essas informações e tudo mais, e isso era tudo reportado para o DIA. Em 67. Caraca, velho. Tá? Então, coisa antiga para mostrar que esse acordo e esse interesse norte-americano não é de hoje. É de muito tempo. Vou mostrar uma outra coisa rapidinho. De Belém também, você pegou lá na Noite dos OVNIs? Porque o Edson Não, tem tudo. esse aqui é para a gente provar aqui o acordo. Né? São documentos do projeto Blue Book, que durou de 52 a 1969, e aqui ele fala de recolhimento, né, de fragmentos pela Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira, nas vizinhanças de Bicas, novamente Minas Gerais. Né, os americanos estiveram aí coletando tudo. E aqui tem mais detalhes e tal, mas o que interessa é isso aqui, ó. Cooperação com Brazilian Army, com o Exército Brasileiro e com Brazilian Air Force. Com a Força Aérea. Que é a Força Aérea. Agora, esse aqui é mais bombástico. Olha Isso lá. aqui foi, Nossa, Lei de Liberdade de Informação norte-americana liberou esse documento. De 1966, a queda de um objeto voador não identificado, está vendo aqui, ó, Unidentified Fragments, fragmentos não identificados, caiu entre Paraná e Santa Catarina, e aí foi recolhido pela Força Aérea, foi encaminhado para o CNAE, em São José dos Campos, que é a nossa área 51, e de São José dos Campos foi para a NASA. Rapaz, olha isso. 1966. Documentado. Ou seja, oficial. mandaram para os caras lá. Isso aqui é da embaixada também, se você olhar aí. Olha lá. Embassy, né? Rio de Janeiro. Embaixada do Rio de Janeiro. Isso é oficial. Agora, pergunta para o governo brasileiro sobre esse assunto. Ele diz que não tem nada. Mas aí você mostra o documento e ele fala o quê? Diz que não tem Não, nada. e E eu tenho que acreditar. Ao contrário, não